estamos em contato com a jornalista Adriana Carranca. Ela é autora de 2 livros, pelo menos, que certamente virão outros, sobre o Afeganistão. Até porque um deles se chama Afeganistão depois do Talibã, 11 histórias afegãs do 11 de setembro e a década do terror. A Adriana já está pensando no próximo livro, certamente com o agora. Porque o depois, agora, pelo jeito, vai demorar, né, Adriana? Bom dia. Bom dia. Esse título aí, o Depois do Talibã, já era um título irônico, né? No livro eu conto que ali, esse livro foi publicado em 2011, ali a gente já tinha 70% das pequenas províncias e vilarejos, né, das zonas tribais já como áreas que estavam proibidas para estrangeiros, porque o Talibã já tinha ou tomado oficialmente o comando dos lugares, ou havia ali milícias que eram aliadas aos talibãs. Então, esse retorno também dos talibãs, ele não é exatamente uma surpresa, como vem se colocando, né? Quem acompanha, quem vive, principalmente no Afeganistão, já vivia aí há bastante tempo com essa ameaça, em Cabul, inclusive, né? Adriana, bom dia, o Pedro. Também sou um admirador do seu trabalho e eu gostaria de saber de você o seguinte, que é a grande pergunta que deve estar na cabeça dos ouvintes que estão acompanhando mais de perto essa história agora. Dá para acreditar nessa história de um Talibã mais light, de um Talibã mais aberto, pelas pesquisas que você fez, pelas informações que você tem? Dá para acreditar nessa história ou estão tentando vender uma imagem aí e tudo vai voltar àquele medo que todos têm de quando o Talibã controlava o país? Olha, eu entrevistei em 2012... um dos comandantes do Talibã, que está nesse novo governo aí, o Mullah Akbar. E ele dizia-se que ele estava em prisão domiciliar em Cabul. E quando eu cheguei na casa dele, ele morava numa mansão, e quem fazia a segurança dele eram os filhos. Isso na capital, Cabul, quando os Estados Unidos estavam lá ainda. E ele me falou a seguinte frase: nós somos um povo ingovernável. Então, ele não tinha nenhuma dúvida de que os talibãs voltariam. Quando ele fala, nós somos um povo, esse povo a que ele se refere são os pashtuns, que é a etnia da maioria da população afegã, e também de uma parte que é chamada das zonas tribais do Paquistão, que são uma zona independente ali na fronteira, onde os pashtuns vivem. A Malala Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz, sobre a qual eu escrevi também, é pashtun, os talibãs são pashtuns. E, de fato, se você olha para a história dos pashtuns, eles se envolveram em 3 conflitos com os britânicos também, com a invasão britânica, e eles fizeram exatamente a mesma coisa que eles fizeram agora. Eles retiram estrategicamente, né, para essa zona tribal da fronteira, que eles conhecem como ninguém, e quando menos se espera, eles descem as montanhas e retomam tudo de novo. Então, além disso, existia, quer dizer, naquela época, no primeiro regime do Talibã, você tinha essa liderança, né, esse grupo tribal extremamente religioso, formado principalmente por meninos que se refugiaram no Paquistão durante a guerra, durante a invasão soviética, que durou de 78 a 89, e eles foram recrutados nesses campos de refugiados para lutar contra os soviéticos. Então, o Talibã é formado principalmente por homens que cresceram nas madraças, em internatos, né, onde eles só tiveram educação religiosa e, numa visão bastante extremista da religião, e treinamento militar. Então, são pessoas que não têm educação formal, são pessoas que cresceram e viveram a vida toda em guerra, né? São pessoas que, naquela época, não tinham nenhum contato com os estrangeiros, né? Os talibãs nunca, ao contrário do Estado Islâmico, por exemplo, os talibãs nunca tiveram uma pauta internacional, eles nunca... Você vê que não existe atentados terroristas fora daquele território, né? Uma tentativa de uma jihad global. Isso, os talibãs não faziam parte disso. Eles são chefes tribais
e o que eles queriam era simplesmente garantir aquele território e governar de acordo com o que eles acreditam que é o Islã e a sua tradição pashtun. Agora, que obviamente Adriana, é um regime medieval, né? Quando a gente fala tribal, né, um grupo, às vezes a gente pensa em sei lá, um bairro da cidade. Os pashtuns são 40 milhões, quase a população da Espanha. 40 milhões estimados, porque no Afeganistão não se faz se nós não fazemos censo desde 2010, eles não fazem censo desde os anos 70. Um grupo como o Talibã tem apoio popular. Um grupo como o Talibã tem sustentação na sociedade. Tinha. Quanto, na sua opinião? Né? Bom, tem ainda ali naquela região. E aí a gente, quando você pensa por que desse apoio, quando os talibãs surgem, então, como eu falei, eles surgem, você teve 10 anos de ocupação soviética em que os Estados Unidos não queriam entrar numa guerra direta com a União Soviética, mas financiaram e armaram indiretamente através do Paquistão milícias afegãs para lutar contra os soviéticos, para evitar a expansão do comunismo naquela região. E quando se retiram os soviéticos, os Estados Unidos também retiram essa assistência e o país cai numa guerra civil, como era esperado. Havia sete milícias divididas por etnias, né? Os pashtuns, uma milícia, e havia outras milícias, Tajik, Hazara, Uzbek. O Afeganistão é uma colcha de retalhos de etnias. E essas 7 etnias mergulharam numa guerra civil, que foi ainda mais brutal do que a invasão soviética. Então, quando surgem os talibãs como alternativa, surge o Mullah Omar como um líder religioso, um grupo jovem de crianças, meninos, adolescentes que tinham crescido nas madraças, trazendo uma proposta de paz com base no Islã e na tradição pashtun. Obviamente, a população que estava massacrada e cansada das sucessivas guerras aceitou, recebeu, né, com esperança aquele grupo. Depois é que eles viram, o grupo não tinha nenhuma condição de governar, eles eram realmente homens toscos, ignorantes. O Mullah Omar, para você ter uma ideia, que era o chefe dos talibãs, ele nem era chamado de presidente, ele era chamado de emir. E ele foi 4 vezes só a Cabul, a capital. Ele vivia nas zonas tribais ali da fronteira, né? Essa zona tribal, também é preciso entender, praticamente toda a população não tem acesso à energia elétrica. Todas as casas que eu visitei e onde eu fiquei nessa região, ninguém conhecia a geladeira. É uma região que vive, você tem a sensação de que você viajou assim 2000 anos, né? Voltou no tempo realmente. As casas são muito parecidas com essas fotos aí que vocês estão. Essa foi uma das casas que eu me hospedei na fronteira, né? Então você tem uma população que realmente é isolada geograficamente, isolada culturalmente e também impedida de se desenvolver por sucessivas guerras. Qual era a esperança agora? Que talvez uma parte dos talibãs, porque ao longo desses 20 anos de ocupação americana, não só a juventude urbana, né, principalmente, que pouco mudou nas áreas isoladas de interior, mas nas cidades, principalmente Cabul, você teve ali uma invasão de estrangeiros, não só os Estados Unidos, mas também embaixadas de todos os países, organizações não governamentais, a própria ONU, as agências da ONU. Então você tinha uma riqueza assim, de culturas ali concentradas em Cabul. Os jovens, né, as gerações que tiveram contato, que trabalharam para os estrangeiros, porque todos eles precisavam de tradutores, no mínimo, né? Tradutores, e depois foram treinando também essas pessoas para outras funções. Essa juventude, assim como essas gerações, havia uma esperança de que talvez, quem sabe, os talibãs também, por terem, durante esses 20 anos também, negociado com a comunidade internacional, porque o Talibã nunca se retirou, nunca foi vencido. Ele começou a insurgência logo depois da entrada dos americanos e houve uma série de fases de negociações com os talibãs que estavam baseados ali no Paquistão,
que é onde o Osama Bin Laden estava escondido também. Então, a gente esperava que talvez, quem sabe, esse governo que tomou agora oficialmente, né, recobrou oficialmente o poder, também tivesse se internacionalizado, também tivesse de olho em investimentos externos para poder recuperar o país. Mas, quando você olha para quem é essa liderança do Talibã, quem assumiu o poder agora, são os mesmos de antes, exceto por Mullah Omar. Eles são pessoas que estão na fase ali com mais ou menos 60 anos e são o líder. Era muito ligado ao Mullah Omar. Ele foi um dos que fundou o Talibã. Um sub dele é também um dos que fundou o Talibã. E o outro, que é o Haqqani, é o líder da rede terrorista mais temida daquela fronteira, mais até do que o Talibã. Não é uma rede conhecida internacionalmente, mas ela é considerada lá regionalmente como mais perigosa do que o Estado Islâmico. E esse é o vice da liderança do Talibã agora. E o chefe da defesa é o filho do Mullah Omar. Então, é difícil a gente acreditar que, sob liderança dessas pessoas, vai haver alguma mudança nesse regime. Muito bem. A jornalista Adriana Carranca conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, explicou um pouco mais das informações, né? Trouxe um pouco mais de informações, explicou um pouco mais da experiência dela nessa cobertura aí sobre o Afeganistão, que já tem alguns anos. Adriana, foi um prazer te ouvir aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, viu? Obrigada, até. Rede Bandeirantes de Rádio.